Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Fagner. Nós vamos estar falando hoje aqui sobre ele, Herodes o Grande, tá? E os seus feitos. Quem foi o rei Herodes, tá? Da onde ele veio, a sua participação ali no Novo Testamento, no nascimento de Jesus. Quem foi essa figura, rei Herodes, tá? É como que Herodes tomou o poder, tá? Herodes, ele era pagão, filho de uma mulher árabe, uma princesa árabe e um pai edomita, tá? O seu pai Antípratos e a sua mãe Cipros, uma princesa árabe com um edomita. Então, Herodes não tinha absolutamente nada de judeu, tá? Da onde veio o título Rei dos Judeus? Herodes, ele participa, ele toma o poder ali da região da Judéia com o apoio do Império Romano, tá? Então, com o apoio do Império Romano, Herodes conquista a região da Judéia e leva-se esse título de rei dos judeus. Ele inicia como governador ali da região da Galileia, mas logo ele teve o apoio de Roma para ser rei de todo aquele território, tá? E da onde veio o título o Grande, Herodes o Grande? Esse nome de Herodes o Grande foi conhecido pelas suas construções, tá? Herodes fez construções fantásticas, tá? Como a expansão do templo, de Jerusalém, tá? Que foi algo muito positivo, porém Herodes trouxe muita coisa pagã para dentro, do território. Por exemplo, na construção da ampliação do templo, ele coloca lá uma águia, um símbolo de idolatria, tá? Que a águia, se não me engano, era símbolo ligado ao Império Romano. Mas ele tinha ali o seu nome de O Grande porque ele era fascinado pelas suas construções. Inclusive, nós vamos estar colocando aqui a sua construção, a sua fortaleza por nome de Massada, que Herodes o Grande constrói uma fortaleza porque ele tinha na sua cabeça que uma hora ou outra alguém iria tomar o poder. Então ele constrói essa fortaleza para se refugiar e ficaria ali no teto da montanha onde ele constrói essa fortaleza, enquanto seus soldados lutassem por ele, ele ficava ali resguardado. Então foi uma construção fantástica, tinha alimento, comida, e no fim nunca usou. Herodes, ele era muito fascinado pelo poder e ele tinha na cabeça que uma hora ou outra alguém ia conspirar contra ele, tá? Tanto essa ideia de conspiração contra ele, que quando ele assume o poder, ele já vai ali pela família dos sacerdotes, a família dos Macabeus, que eles exerciam uma função sacerdotal, e Herodes se sentia ameaçado, que querendo ou não, a família sacerdotal emite uma certa liderança religiosa no território. Então Herodes, ele vai, mata alguns membros da família, dos Macabeus, e ele começa a imaginar: espera aí, se eu tenho dificuldade para governar entre os judeus por não ser judeu, então eu me caso com uma mulher judia e aí os meus filhos serão judeus. E aí ele vai e pega entre a família dos Macabeus uma moça por nome Mariam e casa-se com ela para que seus filhos fossem judeus e assim ele encontrasse mais facilidade de governar, tá? E tempos depois, Herodes coloca na sua cabeça que a sua mulher, a qual ele pegou para casar, poderia conspirar contra ele. E Herodes vai e manda matar essa mulher que ele pegou para casar. Tá? Ele manda matar ela, a sua esposa Mariame, e, segundo dados da história, Herodes era apaixonado por ela, tá? É isso mesmo, apaixonado por ela, mesmo sendo feito isso. E a história diz que ele conserva o corpo dela no mel durante 7 anos, tá? Herodes fez essa barbaridade, porém, quando Herodes casa-se com a sua, atual mulher, no caso Mariane, ele já tinha uma outra esposa, tá? A outra esposa Doris, e o que que ele faz? Ele tem que repudiar Doris para se casar com Mariane, imaginando que se os seus filhos fossem judeus, eles seriam mais aceitos pela população, tá? Tempos depois, Herodes, o que que ele faz? Ele começa a imaginar que os seus filhos estão conspirando contra ele. Ele imagina: "Olha, eu matei a mãe e talvez eles estão conspirando contra mim". Neurótico pelo poder, o que que Herodes faz? Ele pega o seu filho, Aristóbulo, e o seu filho Alexandre. E o que que ele faz? Resolve a parada e manda matar os seus 2 filhos
por conspiração. Então, toda vez que Herodes se sentia ameaçado de perder o poder, ele não hesitava em matar, nem mesmo sendo seu filho, tá? E há um terceiro filho de Herodes também que foi morto, Antipas II, que esse foi morto poucos anos depois, também por ordem de seu pai, também por conspiração. Ou seja, Herodes, ele não hesitava em matar nem os seus próprios filhos se o ameaçasse de tirar do poder. E havia um ditado em Roma que dizia: melhor ser um porco do que ser filho do rei Herodes, tá? Para você ver como que era a situação do nosso rei dos judeus. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre o cenário do nascimento de Jesus, tá? É este o cenário que Jesus nasce. Muitas das vezes nós lemos a passagem bíblica do nascimento de Jesus e nós não sabemos o cenário aonde que Jesus nasce, tá? E o cenário que Jesus nasce é esse, um rei completamente maluco, um rei completamente possesso pelo poder, e quando Maria, ela engravida ali de Jesus, há uma ordem de Herodes que um registro, de um alistamento, aonde as pessoas tinham que se registrar. Então, José era descendente de Davi e ele precisava ir a Belém para se registrar no censo que Herodes tinha determinado, tá? Então ele sai com Maria de Nazaré para Belém para fazer ali o registro do censo, cumprindo-se a profecia de que o Messias tinha que nascer em Belém. Então, nesse caminho de Nazaré a Belém, quando chega a Belém, Maria está prestes a dar à luz. E o que que nós encontramos na passagem bíblica? Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente à Judéia. Então, há a passagem bíblica que os magos, eles seguem uma estrela e eles vão ali até a Judéia, até, aleluia, até aonde Jesus e Maria está, para ver aonde que está nascendo a criança que para eles seria o rei dos judeus, tá? Havia essa história da mensagem das estrelas, e eles vão seguindo as estrelas para poder ver aonde é que o menino está nascendo, tá? No capítulo 2, versículo 2, assim: dizendo eles: aonde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Aí aqui a batata assa, porque nós estamos falando de quem? O rei Herodes, um rei que matou 2 filhos, um rei que matou a esposa para não perder o poder. E aí chega os magos que vêm do Oriente e diz para assim, aonde é que está nascendo um rei dos judeus? Herodes ouve aquilo e fica completamente possesso. Herodes fica completamente possesso. Então, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele, no versículo 3. Agora você imagina a situação de um homem que não hesita em matar, vendo pessoas chegar e falar que está nascendo naquele território um outro rei. Tá? Então, Herodes, ele pega os magos do Oriente, chama os magos do Oriente de canto e chama ali os escribas, ali os congregados, os sacerdotes, para dizer se eles têm algum traço de dizer aonde é que vai nascer aquele menino. E aí eles dizem assim: olha, pela profecia, o menino tem que nascer em Belém. Porém, Herodes, esperto bastante, ele viu que os magos estavam seguindo a estrela, e aí o Herodes disse assim: ó, vai lá, vê aonde que esse menino está nascendo, e quando ele nascer, vem aqui e traz ele até mim, ou me diz onde ele está, que eu também quero ir e também quero adorá-lo. Porém, a palavra do Senhor nos diz que, no capítulo de número 2, no versículo 12, e sendo por divina revelação, avisaram num sonho para que não voltasse junto a Herodes. Ou seja, Deus não permite com que os magos volte e conte a Herodes aonde é que Jesus está, tá? Porque o Espírito de Deus já tinha avisado a José e a Maria para que eles saísse daquele território e fosse para o Egito, tá? Então, Jesus, Maria e José têm que fugir ali da região, de Belém, e nem Nazaré não poderiam voltar, porque também fazia parte do governo do rei Herodes, e eles fogem para o Egito. Lembrando que eu sempre reforço que Maria e José eram pessoas de condições financeiras simples, pelo que a palavra nos mostra, moravam em Nazaré, então não tinham
uma condição financeira absurda, provavelmente as pessoas mais bens moravam em Jerusalém, e para eles se refugiarem. Porém, para eles se refugiarem, o que que acontece? O Senhor, ele provém, ele faz a providência, e os magos do Oriente fazem oferta a José e Maria para que eles possam se retirar e fugir em Jerusalém. Nós não podemos esquecer aqui também de falar, mais uma vez, que quando o rei Herodes, os magos do Oriente, eles não retornam, quando os magos do Oriente não retornam para dizer ao rei Herodes aonde Jesus está, Herodes fica furioso, está aqui no versículo de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, se irritou-se e mandou matar em toda Belém todas as crianças que tivessem de 2 anos para baixo, segundo o tempo que os magos tinham dito que o menino tinha nascido. Então Herodes fica possesso quando ele vê que ele foi enganado, que os magos não voltou e não falou para ele aonde o menino estava. Herodes, mais uma vez, ele reforça a sua crueldade e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tá? Imaginando que ali, entre as crianças mortas, estaria o tal Messias, o tal rei dos judeus. Porém, Deus já havia avisado, aqui no versículo de número 12, aos magos para que não contassem, e já havia dito a José para que eles se refugiassem para o Egito, para que o menino não fosse morto. Amém? Então nós podemos ver o cenário que Jesus nasceu, as condições que Jesus nasceu. Não foi uma condição muito fácil, não foi uma condição, eu costumo dizer que Jesus já nasceu encontrando dificuldade. Sua família é de Nazaré, o censo em Belém, Maria ter que sair grávida de Nazaré para Belém. Quando chega lá, o menino nasce, encontra um rei completamente perturbado pelo poder, e aí tem que se refugiar. Mas de fato é que a palavra de Deus nos mostra que do homem vem fazer os planos, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, José e Maria estavam fazendo parte do plano perfeito do Senhor. Então, cumprindo tudo aquilo que o Senhor havia falado. Quando José teve dúvida, o Senhor falou: não teme em tomar Maria como tua esposa, porque o que está nela gerada é do Espírito Santo. José, ele sai ali de Nazaré para se alistar em Belém, por ordem do rei Herodes, por ordem terrena, mas se cumprindo também uma escritura. Porém, quando chega lá, o Senhor provém tudo o que eles precisam, provém um lugar para ficar. Quando ele tem que se refugiar para o Egito, os magos que vieram de longe, Deus levou os magos do Oriente ao Ocidente para adorar Jesus, entregar ofertas para ele, porque eu creio que isso serviu para ele como mantimento durante um período de fuga, mas todo o processo foi guardado por Deus. Tá? Esse é o cenário que Jesus nasceu. Esse é o tão famoso Herodes o Grande, né? O que mata, o que matou os filhos, o que matou a mulher, o que mandou assassinar crianças para que não fosse ameaçado do poder. E como que terminou o reinado do nosso rei Herodes, o famoso Herodes o Grande, tá? Herodes o Grande terminou doente, tá? Ele terminou com uma doença, que as pessoas, o Flávio Joséfo fala que o seu odor era absurdo, o bafo era absurdo, ele tinha bichos pelo seu corpo, tá? Feridas absurdas, e Herodes morre com uma doença completamente trágica, tá? Com bichos pelo corpo, e, enfim, esse é o fim do tão famoso rei dos judeus, conhecido pelas construções, conhecido pela sua crueldade. Porém ele encontrou ali um plano do Senhor no seu caminho, que era o nascimento do rei dos judeus, o nascimento de Jesus Cristo, e que ele não teve poder de barrar o plano perfeito do Senhor. Amém? Nós vamos estar falando nos próximos vídeos sobre a geração de Herodes, Maria e José, que podem voltar à, à região da Galileia, porque Herodes morreu. Porém os seus filhos continuam, e eles também têm parte no julgamento de Jesus, eles também têm parte no julgamento de Paulo, também têm parte com a morte de João. Nós vamos estar falando aqui sobre os filhos de Herodes, tá? Que somente aqueles que passaram pelo Novo Testamento. Nós vamos estar falando sobre cada um deles. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, e nós aqui estamos para te agradecer por esse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.